2023, o ano dos 150 anos de São Bento do Sul. 150 anos de fundação, parabéns à terra de paz e união. E o canal John está ligado nessa história. Celebrar, parabéns São Bento. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo documentário aqui do canal John. Hoje a gente vai tratar da história do patrono da nossa cidade, exatos no dia 11 de julho, dia em que é celebrada a festa de São Bento. Eu tenho um carinho enorme, devoção enorme por São Bento, tanto que eu tenho tatuado a medalha de São Bento aqui no meu braço, né? Tatuei ano passado. E também a nossa querida Puríssimo Coração de Maria, né? O cartão postal de nossa cidade, que também em outros tempos foi chamada de Paróquia São Bento. Então o meu carinho é enorme, por essa razão que eu carrego São Bento no corpo aqui, né? Então peço que você continue até o final do vídeo, que tem bastante curiosidades e a gente vai contar para vocês a origem de São Bento, patrono de nossa São Bento do Sul. Quero agradecer à Paróquia Puríssimo Coração de Maria pela parceria de sempre aqui com o nosso canal. Estamos gravando aqui na paróquia, né, dentro da igreja. Um abraço para o Padre Luciano Toller e toda a equipe. A gente vai estar usando também algumas imagens cedidas pela paróquia para ilustrar ainda mais esse nosso conteúdo. Fique com a gente até o final do vídeo. Força de Deus para nós está na cruz do Senhor. O poder de Deus vem a nós pela cruz do Senhor. Aquele que acreditar, este será salvo. Aquele que olhar para a cruz alcançará sua vitória. A cruz sagrada seja a minha luz sobre todo o mal. Venceu Jesus. A cruz sagrada seja a minha luz sobre todo o mal. Venceu Jesus. A força de Deus para nós está na cruz do Senhor. O poder de Deus vem a nós pela cruz do Senhor. Aquele que acreditar, este será salvo. Aquele que olhar para a cruz alcançará sua vitória. São Bento nasceu em Úmbria, na Itália, no ano de 480. De uma família nobre romana, desde pequeno manifestou um gosto especial pela oração. Bento realizou os primeiros estudos na região de Núrcia, que ficava próximo à cidade de Espólito, vindo depois a morar em Roma para estudar filosofia. Em uma certa ocasião, um eremita chamado Romano encontrou Bento e lhe deu um hábito de monge. Romano ensinou a São Bento tudo sobre a vida de eremita e o levou até para uma gruta escondida, denominada de Gruta Santa, cuja localização se dá no Monte de Subíaco. Lá, o jovem Bento aprofundava-se na vida de eremita e Romano o ajudava trazendo alimentos. Bento permaneceu ali por 3 anos, se dedicando a orações e estudos sem receber visitas. Até que um dia um sacerdote da região, fazendo uma de suas refeições, de longe ouviu uma voz dizendo: "Estais fazendo o seu jantar
enquanto meu servo Bento morre de fome no deserto. O sacerdote, com muito esforço, partiu para o deserto encontrar a gruta que Bento estava escondido. Depois de uma oração, disse que era o dia da Páscoa do Senhor e serviu-lhe a comida. E não demorou muito para o jovem Bento ser descoberto por alguns pastores, e daí para frente passou a receber visitas quase que regularmente. Visitas essas que eram para pedir orações e também conselhos, e com o tempo o número de visitantes aumentava cada vez mais. E por causa de sua fama de santidade, São Bento foi chamado para ser o abade, ou seja, o superior do convento de Vicóvaro. Ele aceitou, desejando apenas prestar um serviço, mas porém não combinava com a vida que os monges viviam, porque não era incondicional como ele achava que deveria ser o seguimento de Cristo. Com isso, foi se formando entre os religiosos a antipatia contra o santo, chegando ao cúmulo de tentarem matá-lo com veneno. Imaginem, os próprios religiosos fazendo isso. Mas Bento, abençoando a taça de vinho envenenada como fazia com todos os alimentos que comia, ela se quebrou. Assim, Bento disse: Deus, perdoe a vocês, meus irmãos. E depois disso, o santo abandonou o convento e voltou para Subíaco. São Bento fundou aos poucos 12 mosteiros. Antes do santo, os monges viviam isolados, completamente sozinhos. Coube a ele organizar a vida monástica comunitária, e os mosteiros começaram a florescer. Todos eles seguiam a famosa regra de São Bento. As famílias nobres de Roma começaram a mandar seus filhos para estudarem nos mosteiros fundados por São Bento. Santo Plácido e Santo Mauro estavam entre os educandos de São Bento. Clamamos a voz. São Bento, clamamos a voz. Estrela que brilha no céu. Estrela que brilha no céu. Bom, falamos há pouco sobre a regra de São Bento, mas o que vem a ser essa tal regra? Bom, a regra de São Bento é um livro escrito por São Bento com as regras para uma vida monástica comunitária, ou seja, em comunidade. Ela conta com 73 capítulos curtos, onde basicamente priorizam o silêncio, a oração, o trabalho, o recolhimento, a caridade fraterna e a obediência. Foi assim que nasceu a famosa Ordem dos Beneditinos, ou a Ordem de São Bento, que permanece viva e atuante até hoje, seguindo a mesma regra escrita há mais de 1500 anos. Não é pouca coisa não, né? A regra de São Bento também foi adaptada por várias congregações de monges do Ocidente. No Monte Cassino, na Itália, Bento começou a pregar o Evangelho para o povo. Com as pregações e os inúmeros milagres que fazia, inclusive vários exorcismos, o povo começou a se converter. Assim, o povo de Monte Cassino derrubou o templo de Apolo, que fora construído no cume, e com suas ruínas ergueram 2 conventos com as bênçãos de São João Batista e São Martim. Essa foi então a origem do grande mosteiro de Monte Cassino, criado em 529 com a bênção do Papa Félix III. São Bento morreu no ano de 547, com seus 67 anos. Predisse sua morte no mesmo ano de sua irmã Santa Escolástica, que está aparecendo aí ao lado, que além de ser irmã de São Bento, fundou o ramo feminino, da Ordem de São Bento. São Bento mandou abrir sua própria sepultura e, depois de falar aos monges de pé e com as mãos para o céu, o santo morre. Atualmente,
parte de suas relíquias estão no mosteiro de Monte Cassino e outros, na abadia de Fleury, na França. São Bento foi canonizado no ano de 1220 e sua festa é comemorada todo dia 11 de julho. Força de Deus para nós está na cruz do Senhor. O poder de Deus vem a nós pela cruz do Senhor. Aquele que acreditar, este será salvo. Aquele que olhar para a cruz alcançará sua vitória. Bom, aqui em São Bento do Sul, cidade que tem São Bento como patrono, em 2023, ano em que completamos 150 anos de história, a Paróquia Puríssimo Coração de Maria e apoiadores abraçaram essa iniciativa e presentearam a cidade com uma estátua de São Bento em tamanho gigante que a gente vai mostrar em detalhes. São Bento também ser o copadroeiro aqui desse templo sagrado, que no início de sua história, a paróquia Puríssimo Coração de Maria era a paróquia São Bento. Se hoje temos 3 paróquias e mais de 50 capelas católicas espalhadas por nossa cidade, foi porque existiu uma primeira missa aqui nesse marco, E depois, com um grandioso número de fiéis, fundou-se a paróquia São Bento. Como falamos em outro vídeo aqui do canal, de sua história, a primeira paróquia de São Bento do Sul era chamada de Paróquia São Bento. Também era a única da cidade, Nome esse que foi mudado com a chegada do saudoso Padre Fidelis, que colocou como padroeira Puríssimo Coração de Maria. E por que a troca? Por conta dos primeiros imigrantes que chegaram, em nossa cidade, os mesmos trouxeram consigo uma imagem do Puríssimo Coração de Maria. Por essa razão, a homenagem, mas São Bento também permanece como padroeiro, já que também é padroeiro da nossa linda cidade. Aquele que olhar para a cruz alcançará sua vitória. A cruz sagrada seja a minha luz sobre todo o mal. Venceu Jesus. Bom, mas e você que está assistindo, sabe o que significa cada uma dessas letras aqui da medalha de São Bento? Não sabe? Então a gente vai te contar. A origem desta medalha remonta ao século XVII, mais ou menos, quando os monges na Alemanha tinham um mosteiro em Metten. Acontece que um homem invejoso, vizinho do mosteiro, queria tomar as terras dos monges. Então ele contratou algumas bruxas para fazerem feitiços a fim de expulsar os monges e ele tomar conta destas terras. Durante muito tempo, as bruxas fizeram todo tipo de feitiço para tentar alcançar isso e nada deu certo. O homem chamou em certo momento uma das bruxas e perguntou por que não está dando certo. E a mulher disse: nada podemos fazer aonde certa cruz está inscrita nos muros. Muito tempo depois, o homem caiu adoecido e na hora da morte confessou o crime dele. A notícia correu pela região toda e logo os habitantes foram ver que fato era esse e descobriram que os monges pintavam nos muros a cruz que hoje temos na medalha conhecida como a medalha de São Bento. Qual o significado das inscrições da medalha? Na face onde vemos a cruz, temos inscrito ao seu redor a palavra Pax.
quer dizer paz, que é o lema da Ordem de São Bento. Às vezes, Pax é substituído pelo monograma de Cristo, IHS. Entre os braços da cruz, temos 4 iniciais, C, S, P e B, que querem dizer Crux Sancti Patris Benedicti, a cruz do Santo Pai Bento. Ao redor, temos a oração de um exorcismo que está resumido nas letras V, R, S, N, S, M, V, quer dizer Vade retro Satana, nunquam suade mihi vana. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. Por sua vez, as letras S, M, Q, L, I, V e B quer dizer Sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Mal o que me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. C, S, S, M, L quer dizer Crux sacra sit mic lux, a cruz sagrada seja minha luz. Depois temos N, D, S, M, D, non draco sit mic dux, não seja o dragão o meu guia. Vale a pena ressaltarmos que essas inscrições e tudo que compõe a medalha são frutos da vida santa de São Bento, o fato de inúmeras vezes que ele afugentou o demônio por causa da sua santidade. No domingo, dia 9 de julho de 2023, foi feita uma procissão lá no marco onde se realizou a primeira missa aqui em São Bento do Sul, até aqui na igreja. E para contar detalhes sobre a origem de São Bento, sobre a imagem de São Bento, trazendo também para uma linguagem atual, meu amigo Padre Luciano Toller, pároco, nos brinda com essa homilia que eu chamo de aula, pois é sempre bom ouvir o que ele tem para falar, Quando vem uma crise, o que você faz? Você visita as raízes e brota de novo, e brota forte e vigoroso. São Bento está ali, tá vendo, né? Eu mesmo faço a pregação aqui atrás, posso ficar aqui perto de São Bento. Então, de São Bento, o que nós podemos aprender de São Bento? Deixa eu chegar aqui perto do Santo Bento. Ele vai ficar aqui só um tempo para a gente acostumar com ele, depois ele vai ficar lá fora. Nós estamos fazendo um lugar para ele ficar, devagarzinho porque está meio caro, né, dona Irene? Então nós estamos fazendo aos poucos para ver se até setembro a gente coloca o nosso santo lá fora. Por enquanto ele fica aqui dentro. A piazada tem perguntado o que significa tudo isso nesse santo. Primeira coisa, a barba longa de São Bento significa o quê? Sabedoria. Significa sabedoria. E São Bento era uma pessoa que olhava muito para a Virgem Maria, para o coração de Maria, por isso ele veio atrás de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela foi agraciada por Deus, porque ela permitiu. E o Evangelho de hoje diz que nós temos que nos fazer pequenos para ser grandes. Porque quem é grande acha que sabe tudo, anda até de nariz empinado, não recebe nada. Quem se acha muito grande não é abençoado nessa terra e nesse mundo. Nossa Senhora, depois que Deus a agraciou, ela disse assim: Senhor, você fez coisas grandes dessa coisa pequena. E quantas vezes a gente é tão pequeno e dentro da nossa casa ficamos lutando entre nós para ver quem é maior. E vence o orgulho dentro da tua casa quando você não se coloca humilde e diz: vamos nos perdoar que eu tenho 50% de erro e você também tem 50% de erro. Porque se nós não nos colocamos humildes, Deus não age. E nós ficamos achando que somos grande coisa, mas não somos grande coisa. Onde está Fidelis? Lá no céu com Deus acreditamos, mas só tem ossinhos ali dentro daquela urna. Só tem ossinhos. Então é grande quem se faz pequeno. É grande quem olha para a esposa e diz: errei, me perdoe. É grande quando a esposa diz: errei, me perdoe, me desculpe, eu falhei, eu não dou conta sozinho. Então todos os dias a gente tem que dizer para Deus, se quiser barba branca e sabedoria, dizer: eu não sei tudo, Senhor, eu preciso aprender. Eu quero ser pequeno nas tuas mãos. Então você pode ter 90, 100 anos, você se colocando pequeno, você aprende. Você recebe o céu. Quem tem o coração aberto recebe o céu todos os dias. Gente cheia que sabe tudo não recebe nada.
não glorifica nada. Por isso que São Bento nos ensina sobre humildade, porque ele olha em Maria, no puríssimo coração de Maria. Por isso que ele é nosso copadroeiro. Senhor da glória. O que ele está segurando na mão? Ele está segurando a regra. Ele está segurando a regra. Quantas famílias já não tem mais regra? Quantas famílias não tem mais ordem? E por isso não tem mais direção. Se você quer direção na tua casa, então você tem que olhar para algum lugar que fortaleça o teu coração. E São Bento dizia assim: nós precisamos de regra. Nós precisamos olhar para algum lugar que diga: é para lá que tu vais. A Bíblia fala das coisas do céu, mas fala do amor que tem que ser vivido entre nós. É disso que fala a Bíblia. Então você abre a Sagrada Escritura e você tem direção. Quantas vezes você visita a Sagrada Escritura por dia? É verdade. Você olha para a Sagrada Escritura e você sabe para onde ir. Você olha para a tua igreja que não é perfeita. Ninguém aqui é perfeito, mas que está lutando para fazer o melhor. Você olha para a tua igreja e diz: eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte. Eu saio da minha casa e vou para a celebração. Eu levo os meus filhos para a igreja, porque nós precisamos de espiritualidade. Tem gente vivendo só no natural. Morre, o padre tem que ir lá e dizer que foi para o céu. Não sei se foi, não dá para saber. Mas que não viveu perto de Deus a vida inteira. No final eu posso dizer que está perto de Deus? Não posso dizer. Por isso que nós temos que buscar viver perto de Deus. E São Bento segura a regra na mão, baseada na Sagrada Escritura. Direção e orientação para nós, para a nossa família e para o nosso povo. Depois o que mais? Foi ter um corvo ali embaixo, já viu? Que passarinho é esse? As crianças estão perguntando: uma galinha? Não, é um corvo. Ah, mas o nosso corvo não é assim, é um corvo da Europa, aquele que vai grrr, 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 assim. É diferente. O corvo europeu é diferente do nosso. Por que ele está ali? Aqui está o corvo, lá na frente está o cálice. São Bento, clamamos a voz, retrato de todas as virtudes. Cálice partido. Então nós fizemos o corvo aqui porque não tinha o corvo lá. Não fizemos o cálice aqui porque tinha o cálice lá. São Bento diz que desagradou as pessoas porque ele dizia: nós temos que viver na regra. E quem vive sem regra não gosta de quem diz que precisa de regra, não é? Não é? E São Bento foi muito perseguido. E até um padre lá daquela cidade não gostava dele. Florencio perseguia São Bento, dizia: esse homem louco, o que ele está fazendo aqui? O que ele está trazendo ao nosso povo, dizendo isso e aquilo? E tentou envenená-lo. Por isso que São Bento foi escolhido pelos imigrantes, porque tinha cobra nessa baixada. Não tem mais hoje, né? Acabou, as cobras foram embora. Tinha cobra nessa baixada. Tinha escorpião nessa baixada, porque tinha muita pedra por aqui. Cobra fica no meio da pedra, escorpião fica. E eles vieram de um lugar onde São Bento já tinha devoção por São Bento, protetor contra todo tipo de veneno. E o padre, ou aquele povo da época lá, tentaram envenená-lo, colocaram veneno no vinho dele. Por isso ele está com o cálice na mão. E ele orou e o cálice se quebrou. Se você quiser vencer os envenenamentos que o mundo quer trazer para dentro da tua casa todos os dias, é só na força da oração. Você ora antes e Deus te livra do veneno. Você ora antes e Deus te livra do pecado. Você ora antes e Deus te livra da tentação. Você ora antes e Deus te livra da infidelidade. Você ora antes e o mal se vai e o bem fica presente dentro da tua casa. O cálice com veneno se partiu e ele não foi envenenado. Puseram pão envenenado. Gente teimosa, né? Continua ainda. Puseram pão envenenado. Beleza, cara? Tudo bem? Puseram pão envenenado para São Bento. E veio esse corvo e pegou o pão e levou embora. E ele foi livre do veneno, livre de todo envenenamento. Nós queremos pedir com São Bento que ele livre as nossas famílias do envenenamento. Está cheio de gente católica envenenado por aí, vivendo coisas. Ah, mas o mundo está dizendo uma coisa. Eu não sei onde o mundo quer te levar. O mundo é o lugar que nós vivemos. É bom, é maravilhoso, mas a gente tem que saber o que é valor. A gente tem que saber o que é importante, o que não envenena os teus filhos. Crianças profundamente envenenadas, a gente atende desde pequenas. Coisas que você não pode imaginar, mas que acontecem dentro da tua casa. Porque tudo pode, tudo é permitido. Não tem regra, não tem orientação. E por ali o veneno entra e perde o coração das nossas famílias. Quanto matrimônio destruído por envenenamento que veio de fora. Escolha o que você quer ter dentro da tua casa.
Peça discernimento e sabedoria. E então que a gente seja livre de tudo isso. Um último aspecto de São Bento é que ele está olhando para a gente. Foi pintado para que você vai ter uma pilastra de 2 metros e ele tem 4 metros, vai ficar 6 metros de altura. E ele foi pintado olhando para você. Quando uma pessoa visitar, pode ver, você chegar embaixo dele, você se aproximar das coisas de Deus, Deus vai te olhar. Se você subir esse morro pedindo graça, Ele vai te olhar. Se você se aproximar de Jesus com feridas, Ele vai te curar. Se você sobe aqui cansado, como diz o Evangelho de hoje, Ele vai te dar alívio para que você continue vivendo bem a tua vida. Por isso que São Bento foi pintado assim, para olhar para nós, olhando para baixo. E ele vai ficar ali, na Casa de Leis, que é a Câmara de Vereadores, vai ficar naquele canto olhando para lá, para que a gente tenha um lugar bem administrado e organizado, que é a nossa cidade, e olhando para a praça, porque ali é o lugar da alegria, para que a gente tenha alegria. Você precisa de alegria, por favor. Você que está entristecido, nem lembra mais o que é sorrir, por favor, estás vivo, se encha de alegria. E lá do outro lado a lei, as duas coisas importantes para nós. Já vou terminar, Maria, deu? Deu, então tá bom. Ele está segurando esse cajado. O bom é que as crianças perguntam, o idoso não sabe e fica sem saber. A criança vem, padre, por que isso? Então vamos saber por que isso. Ele tem o báculo na mão. Sabe o que é o báculo? É o cajado do pastor. Por que um pastor usa cajado? Para firmar o corpo quando está cansado. E é isso que a fé faz contigo. Você está cansado, é difícil o teu marido, é difícil a tua esposa, é difícil os filhos, e você trabalha e trabalha e trabalha e não vê resultado em nada. Você se firma onde? Na espiritualidade. Então o báculo é aquilo que nos firma, a fé que nos firma para que a gente não caia, para que a gente tenha força. O báculo também serve para o pastor quando vem um lobo e ele está cuidando das ovelhas. O que ele faz? Ele usa o báculo para mandar o lobo longe. Mesmo que o lobo entre pela janela, pela porta, ele está ali com o báculo protegendo as ovelhas. Esse báculo, quando você olha para São Bento, lembra que você tem que proteger a tua casa, que você tem que cuidar da tua família, que pela tua incompetência, você não pode deixar entrar dentro da tua casa o lobo, que vem e destrói a nossa família, rouba a inocência dos nossos filhos e acaba com o teu matrimônio. Por isso fique esperto, com o báculo na mão, porque Deus te chamou para ser na tua casa cuidador, zelador, afastador de todo mal e portador de toda a bênção. Por favor, olhando para São Bento, seja um abençoador dentro da tua casa. Se firme em Deus e com certeza você não vai deixar que nenhum lobo entre na tua família e na tua casa e destrua o teu lar. Amém? Aquele que olhar para a cruz alcançará sua vitória. A cruz sagrada seja a minha luz. Nós vamos hoje benzer a imagem de São Bento, a imagem grandona do nosso santo. E mais uma vez eu digo, conta para o seu coleguinha que estão dizendo que a imagem vai ficar aqui, não vai ficar aqui. Padre Fidelis não quer deixar uma imagem grande assim, assustando ele aqui dentro. Essa imagem vai ser colocada lá fora, tá bom? Mais uma vez o padre repete. Mas eu queria que vocês estivessem bem perto dela. Ela vai ficar alta lá ali no Morro da Matriz. Queria que vocês vissem, se aproximassem e criassem carinho e devoção por essa imagem. Nós agradecemos, foi anotado em algum lugar, Mateus. O Joãozinho da Cimentec aceitou o desafio e é o Serafim. Eles nunca fizeram uma imagem grande, reunimos todo mundo junto. E tem nome quem ajuda, e tem nome também quem não ajuda, né? E reunimos num grupo grande, eles aceitaram o desafio de esculpir em madeira a imagem. Ela é madeira, para lembrar o nosso povo de São Bento. Moveleiro, quem é que não trabalhou numa fábrica de móvel aqui, não cola móvel, cola pé de cadeira, ou ficou a vida inteira grampeando, não sei, o banco, não sei de quem. A vida, então, é de madeira, honrando o nosso povo, feito por gente da nossa terra. E depois a Cimentec fez um revestimento de fibra de vidro para ela aguentar no tempo, senão apodrece. E aí depois foi pintada pela Aline Lang, que é artista da nossa casa.
pintou e ficou muito bonito, diga-se de passagem. Em volta disso tem muita gente ajudando, não vou dizer o nome de todos, mas tem uma equipe enorme. Agradeço o conselho atual pela confiança, o conselho está ralando, mas está trabalhando e está fazendo muito bem feito. Obrigado ao nosso conselho e a todas as pastorais, a todas as pessoas que nos ajudam e têm ajudado tanto, tanto. Dá gosto de ser padre quando a gente encontra gente que quer ajudar, quer a igreja crescendo. Por isso agradeço você que veio. Nós poderíamos ser um número bem maior, mas teve gente que veio na missa ontem, lotou sábado à noite e veio hoje de manhã. Quando a gente visita as nossas raízes, eu agradeço que você veio, mas conte para quem não veio. Quando a gente visita as raízes, nós vamos junto, nós vamos em família. Nós lotamos a nossa via, dizendo que nós somos fortes, porque amamos nosso Senhor Jesus Cristo, veneramos Nossa Senhora e veneramos São Bento. Força de Deus para nós está na cruz do Senhor. E a imagem gigante de São Bento mal foi trazida para a igreja, né? E já está atraindo fiéis de várias partes do Brasil, como a Dona Elizabeth e sua família, que percorreram quase 350 quilômetros, vieram de Turvo, no Paraná, até a nossa igreja matriz. Bom, pessoal, e durante o nosso vídeo a gente teve a presença aqui da Dona Elizabeth. Prazer. Você vem da onde mesmo? Eu vim de Turvo, Paraná. Turvo, no Paraná, olha só. Ela ficou sabendo da estátua aqui de São Bento gigante, do baita homem aqui, né? Então, sempre quando nós vem visitar meu irmão aqui em Piém, a gente sempre vem até São Bento para visitar a igreja e hoje tivemos o privilégio de estar aqui em frente à imagem de São Bento. Com certeza a gente fica feliz de saber, o padre também com certeza vai ficar feliz de saber que tem pessoas de fora que vêm visitar a nossa cidade e que a imagem que ele mandou fazer, ele e os apoiadores, como a gente já falou, estão atraindo também turistas aqui para nossa cidade, né? Porque não é tão longe, mas o Turvo, nem sei quantos quilômetros dá daqui. 5 horas e pouco de viagem. É longinho? É longe, é longe. Então, olha só, Padre Luciano aí, ó. Dona Elizabeth, prova viva de que a imagem está atraindo turistas aqui. Obrigado pela participação, viu, Dona Elizabeth? E que São Bento e Deus abençoe aí teu retorno lá para tua cidade e venha sempre que quiser. Amém, amém. Bom, e aqui na Igreja Matriz Puríssimo Coração de Maria, além da estátua gigante de São Bento, né, que chegará aos seus 6 metros de altura, temos a estátua de São Bento, né, a imagem de São Bento, e também o vitral principal da igreja, que fica no altar, né, também tem a imagem de São Bento. Retrato de todas as virtudes. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar. Vento do sul entre flores e da flor neste vale a brilhar. Nós queremos cantar teus fulgores, tuas glórias queremos cantar. Nós queremos cantar teus fulgores, tuas glórias queremos cantar. O Senhor esteja convosco. Pela força de um único Espírito, aqui reunidos dentre muitas famílias e todos chamados à santidade, oremos humildemente ao Deus único nosso Pai num instante de silêncio. Recordemos e pensemos naquelas pessoas da nossa família e da nossa casa.
que nos ajudam a manter a nossa fé, a nossa espiritualidade. Ó Deus, fonte de toda graça e santidade, olhai com piedade para nós reunidos nesta manhã na Matriz Puríssimo Coração de Maria. Olhai para todos que preparamos esta imagem, todo o povo de Deus que ajudou e continua ajudando, todas as pessoas diretamente envolvidas, e fazei-nos experimentar o poder da intercessão de tão excelso amigo e co-herdeiro de Cristo e testemunha exemplar de vida evangélica. Por intercessão de todos os anjos de Deus, abençoe e santifique esta imagem, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Cantemos o refrão lá no céu. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Lá no céu, mais uma vez, que o padre tem que incensar a imagem. No céu, rogai a Deus por nós. Lá no céu, rogai a Deus por nós. No céu, rogai a Deus por nós. Lá no céu, rogai a Deus por Viva nós. São Bento! Viva São Bento! Viva São Bento! A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Esqueci do Sul, viva São Bento do Sul! É o nosso esse. Sim. 150 anos de fundação, parabéns à terra de paz e união. E o canal John está ligado nessa história. Celebrar, parabéns São Bento. Viva São Bento! Viva